Saudações a todos vocês que acessam neste instante ao Direito Distorcido. Eu sou Michel Cesarino. É um grande prazer contar com a audiência de todos. Neste vídeo de hoje, eu trato de uma temática que julgo ser bem interessante, que é uma espécie de semântica da servidão. Eu vou traduzir através do título O Abuso do Brilho nos Olhos. Mas por que, Michel, você vai falar de abuso no brilho dos olhos? Eu comecei a observar que os meios de recrutamento e seleção de empresas usam muito essa expressão de estamos buscando pessoas com brilho nos olhos. E em seguida, essa expressão muitas vezes vem outras, como atitude de dono, inovação e resiliência. Se nós fazemos uma relação dessas expressões junto com a outra que eles usam muito, que é colaborador ao invés de trabalhador ou empregado, nós chegamos a uma consequência bem interessante, que seria o quê? Veja, não gosto dessa expressão colaborador e vou compartilhar com vocês por que eu não gosto. Historicamente, o termo trabalhador ele traduz uma série de lutas e reivindicações ao longo dos últimos séculos que nos levou à culminância de um sistema de proteção legal das pessoas contra os abusos que sofreram ao longo desses últimos séculos quanto à sua capacidade de trabalho. Então eu acho que deslegitima um pouco todas essas lutas e dá a falsa impressão de que a pessoa ela está usufruindo de alguma espécie de benefício, de que as coisas são mais suaves. Não digo também que, na verdade, a pessoa que está ali está sofrendo por causa daquela ideia de trabalho ligado a um instrumento latino que deu origem ao termo trabalho, que é tripalium, que era um instrumento de tortura. Não. Mas é fato, a pessoa usufrui do bem de seu trabalho e outras coisas mais, e o empregador, o empresário, a empresa, a companhia, tem em retorno o benefício da produção ou do serviço, o que quer que seja, no que aquele trabalhador está trabalhando. Enfim, o fato é que parece muitas vezes que o termo é eufemismo, o termo colaborador, como se fosse ruim chamar o empregado de trabalhador. E eu não acho, eu acho que é o certo, porque traduz realmente essa série de lutas e reivindicações que nós tivemos ao longo desses tempos. O outro problema é que, junto com essa expressão colaborador, muitas vezes é usada a expressão brilho nos olhos para traduzir a ideia de empolgação, entusiasmo. Então, muitas vezes, o brilho nos olhos é usado de uma forma maliciosa para falar: não basta apenas que você trabalhe para mim, eu quero que sua alma esteja empenhada, que todo o seu ser esteja empolgado em servir, em dar seu sangue, seu suor e suas lágrimas. É um problema. Sabemos que muitos pensam assim. O outro aspecto é a resiliência. O que seria resiliência de uma forma mais corrente? Aquela capacidade de você resistir pacificamente a desafios, a, por exemplo, choques e coisas abruptas que acontecem, ou mesmo aquelas chamadas de atenção do chefe ou do empregador. Então, olha, o senhor José, o senhor João, eles são bem resilientes, eles têm aquela persistência para desempenhar as coisas, mesmo errando e levando aquela carcada do chefe, ele continuou de forma persistente no trabalho e não teve uma atitude abrupta de falar palavras duras ou agir de forma
dura, então ele foi resiliente. O que começa a aparecer através disso? Que é uma mansidão diante de uma servidão voluntária, talvez, para aqueles que já leram o Etienne de la Boétie, da servidão voluntária. É interessante pensar nesses aspectos da semântica da servidão, dos vocabulários usados nessas questões todas que eu estou levantando. O outro termo é a atitude de dono. Ou você é dono ou você não é. Você dizer que a pessoa tem que ter atitude de dono é esperar que ela tenha uma proatividade, que ela haja com iniciativa, mas ela não é o dono. Então, você faz o coitado se iludir, pensar que ele é o dono da empresa, ou do cargo, ou qualquer outra coisa. Mas tão logo aconteça uma crise, ou haja uma questão ali que precise cortar cargos e gastos, foi-se a atitude de dono, ele vai ter a atitude de desempregado. Aí outra coisa que está ligada a essa expressão é a inovação. Então eu quero que o empregado, o trabalhador, ele seja inovador, ele seja uma caixinha de ideias. Olha que maravilha! O seu José, o seu João, o seu Alberto, eles são absolutamente inventivos, eles têm ideias inovadoras, eles criam coisas maravilhosas, além de tudo, eles têm brilho no olhar, eles são resilientes e esforçados. Eu cheguei um dia lá na empresa meio é, estressado e eu falei umas coisas meio duras para eles, mas eles ficaram quietos e continuaram trabalhando com persistência. Olha só que exemplo de pessoas, são excelentes colaboradores. Então, o que se percebe com isso? Junte esses vocabulários: colaborador, brilho nos olhos, atitude de dono, inovação e resiliência. É todo um vocabulário da servidão, a servidão voluntária. Se espera que o sujeito perca a capacidade de se pensar por si mesmo e passe a se esvaziar de sua consciência de seu ser e se empenhe como um cordeiro manso. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que se revoltar. Eu estou dizendo que nós temos que estar atentos a esse uso de palavras, porque de degrau em degrau, a descida para o inferno é certa e uma hora você chega lá embaixo. Você está no inferno abraçado com assédio moral, abuso de poder e outras coisas mais, e você sendo ali resiliente, com um brilho nos olhos, atitude de dono, ou seja, você faz tudo e é manso, está sofrendo assédio. Agora, a história é outra se o ambiente de trabalho é honesto, é salubre, o trabalhador é bem remunerado, é respeitado, não ocorre assédio moral, as coisas são feitas de acordo com a lei, beleza. Mas creio que nossos jovens que estão procurando estágio ou trainee, eles têm que ficar muito atentos com essas expressões que são muito usadas pelos recrutadores. Eu fico pasmo com isso. Eu acho que a existência humana ela é limitada no tempo e no espaço, então a gente tem que fazer o possível para tirar um proveito, para melhorar algo na maneira de pensar sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre a maneira como a gente aprende as coisas, a maneira como a gente se relaciona. Então, me causa apreensão pensar que as pessoas estão exigindo das outras que elas se tornem mansas, sem espírito crítico e servidoras, porque muitos usam essas expressões não no sentido realmente de que pessoas honestas podem pensar, mas no sentido de servidão voluntária, de esperar que o coitado que vai ingressar naquela vaga seja um cordeiro manso e se esvazie de seu ser, de sua personalidade. Não deve ser assim. Que interessante, né? Que a pessoa fala brilho nos olhos, empolgação e entusiasmo são ma- assim maravilhosos, né? São coisas importantes para você fazer qualquer coisa na sua vida. Mas
entusiasmo em ser escravo, em ser assediado moralmente, ou seja, não basta você ser a vítima, você tem que gostar de ser a vítima, é outra coisa. Então temos que tomar cuidado com o uso dessas expressões para maquiar, na verdade, as más intenções, a má fé de empregadores e empresas que estão atuando através do agenciamento da servidão voluntária, chegando aos cúmulos de um abuso de poder e outras coisas mais que é absolutamente indesejável em termos de dignidade humana. E, mais uma vez, é melhor falar trabalhador do que colaborador. Colaborador, eu acho que às vezes retrata uma hipocrisia e um eufemismo como se fosse uma vergonha de falar que aquela pessoa realmente é o trabalhador, é o sujeito que dá o sangue ali para trazer algo de bom para a empresa ou para a companhia ou para aquele chefe ou o cargo que ele desempenha, enfim. Há que se pensar que muitos honradamente se nomeavam trabalhadores e exigiam os seus direitos para nós estarmos hoje aqui. Então nós não temos que ter vergonha de falar trabalhador e ficar usando esse eufemismo de colaborador. Por isso que eu falo, é melhor tomarmos cuidado com o surgimento da ditadura do brilho nos olhos. Muitos podem ter brilho nos olhos, inclusive os zumbis, que têm aquele olhar vitrificado da experiência do morto andante que não tem consciência ou só um limiar de consciência, mas anda. Sejamos criativos e inovadores com nossas vidas. Temos que nos recriar, temos que nos inovar e não sermos pessoas inconscientes no dia a dia e muito menos sermos o boneco ou o títere de outras pessoas. Meus queridos, respeito acima de tudo e dignidade humana. Se vocês estão passando por uma situação dessa, em que se usam esses termos para esconder imposições de servidão, o meu conselho é: tudo muda. Mesmo a árvore que parece fixa, ela muda as folhas e o crescimento dos galhos para ir para o lugar onde toma sol. Então, você que tem a capacidade de andar e se mover, você pode mudar sua situação. Talvez não de uma hora para outra, mas aos poucos você pode se arrumar e procurar uma situação melhor. Enfim, meus melhores desejos de vida realizada a todos. Abraços e até outra ocasião.